hoje no Dança Sem Filtro vai ser diferente. Estamos em 3 e vamos falar sobre um assunto que vai pegar fogo. Vamos lá, bem-vindo, Léo, bem-vinda, Keila. Boa tarde. Bom, então, já que vocês dois estão hoje aqui comigo, vamos falar sobre profissionalismo, cada um na sua área, porque eu vejo assim que na dança, principalmente o lado artístico, tem aquela busca da excelência, né? E a máxima exposição. Muita gente procura isso da dança, né? Subir no palco e se montar inteiro e se intitular profissional. Como é que é, Keila, na tua área, na inclusão? Na minha área é difícil, Carla, porque, na verdade, a gente vai olhar para a pessoa, né, com as suas características, suas peculiaridades, com as suas potencialidades e também com aquilo que ela traz, né? Uhum. Então, é muito difícil você pegar uma pessoa que tem uma condição de deficiência severa, por exemplo, ou moderada, e querer comparar com uma pessoa que tem o seu sistema nervoso intacto. Então, Claro. aí a gente já não dá certo. Então, a gente vai fazer um trabalho adaptado para que aquela pessoa dê o seu melhor, mas que ela também esteja inserida junto com as outras, no grupo, e que tudo isso seja bonito, né? E, como eu estava falando no nosso outro podcast, eu valorizo muito o processo. Então, a primeira coisa que eu vejo é trabalhar com as expectativas dos pais. Os pais têm mais expectativas de ver os seus filhos brilhando no palco do que eles mesmos, porque eles curtem o momento, eles curtem o processo. É verdade. Né? Muitas vezes os pais querem uma coisa que os filhos nem desejam, né? Aí eles querem que a gente faça um espetáculo, sendo que cada um tem um ritmo. Sim. Né? Então não dá para fazer tudo igualzinho e não desenvolvimento diferente. E não é esse o nosso propósito. Claro. Né? E em 1 hora por semana, por exemplo. E às vezes eles ainda faltam, porque eu trabalho com um público que às vezes tem algumas fragilidades físicas, né? Então, Sim. Tem gripe, já não pode ir. Se eu estiver com gripe, outra pessoa vai dar aula no meu lugar. Né? Entendi. Então, tem algumas... às vezes eles têm consulta, tem as terapias que fazem, então às vezes bate horário. Então, a gente também esbarra nisso. N limitações. E quando eu penso em estética, o bailarino ele é ligado na estética. Aquilo fica bonito, o movimento não fica bonito, é a expressão, é a linha do braço, é a linha do corpo. E a gente precisa olhar para o belo de uma outra forma. Então, isso eu aprendi. Isso é muito interessante, isso me agrada muito, a gente vai falar mais nisso. E eu depois só queria deixar uma dica, que é um documentário antigo da Mathilde Monnier, se eu não me engano, chama Som Branco, está em francês. É antigo esse documentário, mas tem alguma coisa dele no Google. Essa coreógrafa francesa, Mathilde Monnier, ela trabalhou com uma menina com transtorno do espectro autista severo. A menina não falava, tinha muitas estereotipias. E foi um trabalho incrível. E a Mathilde fala, quando ela precisou sair da bailarina para sentar com o bumbum no chão e se arrastar junto com a menina. Quando ela começou a fazer dos movimentos da estereotipia uma dança para poder juntar a menina, né? Para poder falar a mesma língua. Então, é muito mais a interação do que só a estética e a técnica. Não que isso não exista. Existe também. A gente tem muitos bailarinos profissionais com deficiência. No podcast da Adriana Colonhato, nossa outra professora, também ela comentou a respeito disso, de você entender qual é o movimento que o teu aluno oferece, né? Sim. Não é uma coisa só de jogar. Mas, Léo, e aí? E na tua área? Eu acho que essa leitura do que o aluno oferece, o praticante, ela acontece nos dois ambientes. Por quê? Eu brinco que o grande pecado com os atletas é colocá-lo num ambiente no qual ele não consegue se desenvolver. Né? Então, eu vou suprimir, né? Vou limitar o desenvolvimento desse praticante e ele não vai se desenvolver. Então, eu acho que a grande pergunta do atleta é: algumas pessoas têm uma capacidade mais desenvolvida do que outras. Né? Independente de qualquer limitação. Né? Porque acabamos de ver que dentro de uma diferenciação até
do que é trabalhado, né, do seu trabalho, tem alguns que se diferenciam e conseguem evoluir. Com certeza. Mais do que outros. Isso acontece em qualquer situação. Sim. A diferença é que numa pessoa, vamos dizer assim, num praticante convencional, talvez ele consiga ampliar um pouquinho mais esse leque. Sim. Daí uma diferença a mais. Só que a gente tem referenciais que são muito à frente, né? Então, você tem praticantes que conseguem chegar num nível de excelência que a maioria dos excelentes ali não consegue, né? Então, a gente fala que esse 2% da população mundial, né? Sim. Vai chegar nesse nível que a gente está falando da alta performance. Os outros não. Né? Então, a gente pode até pensar que o processo ele é diferente, mas esses dois ambientes conversam de maneira muito semelhante em relação ao que o praticante entrega para nós. Né? Sim, mas agora, no caso da estética que a Keila comentou, eu acho que na tua área a gente já vai para um modelo mais fechado. Eu diria que a gente tem duas questões aí. Quando a gente fala da parte artística, pensando na dança, a gente tem uma estética, porque é um componente importante dentro daquele ambiente. Quando a gente pensa no esporte no geral, a estética não vem como uma exigência. A exigência é o rendimento. Sim, e por rendimento você acaba tendo um tipo físico mais padrão. Sim, mas ele não é uma regra. Não é uma regra. Né? Então, um exemplo. Você, sei lá, o Michael Phelps, por exemplo. A estrutura dele, o tamanho da mão, o tamanho do pé, já favorecia. Então, assim, independente do treinamento dele, ele já tinha uma estrutura que favorecia. Né? Aí ele era extremamente disciplinado, focado. Esse cara se desenvolveu muito mais do que os outros atletas olímpicos. Então, a gente não está comparando ele com, né, o menino que treina, né, no clube da escola. Assim. A gente está falando o melhor entre os melhores. Sim. Né? Então, essa estética, ela fica sujeita a um rendimento. Porque não adianta você ter um belo movimento, uma estrutura corporal bonita e perder. Você sabe que isso me faz lembrar, na dança esportiva, os casais standard, eles são muito altos e magros, e a ideia é um deslocamento bastante grande. Então, naturalmente, os casais maiores, eles têm um deslocamento, eles chamam de floor craft maior. E, num determinado movimento, chegou um baixinho, devia ter 1,80 m, Exatamente. Tá? Mas bem menor. E ele começou a arrebentar, mas também nível campeão mundial. Isso é 2% da população, 1%. E ele começou a papar todos os prêmios, mesmo sendo menor. Então, provavelmente, ele deveria ter mais força, não? Possivelmente. Ou mais velocidade, né? A gente pode, pensando agora, né? Sem avaliar, a velocidade é uma capacidade inata, né? Quem é rápido é rápido. Você não treina velocidade assim a ponto de melhorar o cara, pegar um cara lento e deixá-lo rápido, né? Então, se ele tinha essa habilidade natural dele, ele conseguiria desenvolver. O que, de repente, uma pessoa mais alta levaria bastante tempo para desenvolver, ele desenvolveu mais rápido. Exato. Não é assim? E foi contra o esperado, mas isso que é uma delícia, né? Quando vai contra o esperado, você fala, tá vendo? Tem jeito. É que pensando na estrutura do esporte, às vezes a gente não tem tempo hábil para esperar alguém muito diferenciado. A gente trabalha com o que é mais direto. Mais propício, mais direto, né? Exatamente. Keila, você está aí Não, eu acho que as características genéticas, elas são, claro, relevantes, né? Mas eu acho que se cada um prestar um pouco de atenção no seu próprio percurso, né? O que eu tenho de bom, o que eu não tenho. Eu vejo que o esporte, não sou da área do esporte, mas a dança, ela acolhe bastante. Apesar dela ter uma estética e ter também o alto rendimento, no meu caso, que trabalho com dança inclusiva, né? Com todo mundo, é uma coisa que acolhe. Então, eu acho que é o processo, o prazer, né? Eu foco muito nisso na minha área, que é diferente da de vocês, né?
Então, eu foco muito no processo, no prazer. O meu aluno está curtindo? Está ótimo. Ele está confortável? Então, vamos para o palco. Não está? Então, não vamos. Sim. Né? E pensando muito mais nesse processo. Assim, ele está se sentindo bem, eu estou feliz. Às vezes ele chega e fala, quero dançar tal música. Eu falo, ai, meu Deus. Aí eu pego e coloco a música. Mas você sabe que o atleta de rendimento, ele também tem essa característica, só que ele não... E aí, dependendo do esporte, isso muda muito. Por quê? O atleta que, vamos dizer, esportes individuais, um exemplo. Esse cara, ele gosta de estar sozinho. Ele não quer interagir. Ele gosta de entrar na piscina e ficar 4 ou 5 horas. Sim. Ele vai fazer uma maratona, ele vai fazer o longão dele de 4 horas, assim. Verdade, o cara é isolado dele, mesmo, né? E tem que respeitar isso também, Exato, né? então é uma característica. Então eu brinco, quando a gente fala da educação física, a gente fala que a modalidade é que escolhe o praticante, e não o contrário. Né? Por quê? Porque é muito disso. Eu vou entregar aquilo que me é favorável. Só que existem algumas figuras, né? Sim. Que se sentem bem nesses ambientes inóspitos, né? Uma coisa bem diferenciada. Tá tudo bem também. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente está falando de treinamento, de resultado, mas é o equilíbrio do emocional e o equilíbrio do mental que também comandam, né? A gente não está falando só de físico, quando o interno... E quando a gente pensa... Você falando, eu me lembrei... Eu participei de uma formação de psicologia do esporte há uns anos atrás. E uma das coisas que nós abordamos bastante é a pessoa atleta e o atleta que rende. Né? São 2 mundos diferentes. Que você falou do ser humano também. Exatamente. Então, Veja a gente como esbarra nas mesmas coisas, exatamente. né? É o ser humano. A gente brinca que muitas vezes esses escândalos que a gente vê de atletas famosos... É isso, basicamente. Ele desenvolveu o ser atleta, né? A técnica, né? Toda essa estética. A disciplina ele desenvolveu. Mas o ser humano dentro dele, que tem que coexistir, né? Não pode ser anulado. Sim. Muitas vezes ele não vai não fazer parou. umas besteiras. Porque... Sim, vai ser humano, é isso aí, né? Porque até a psicologia do esporte mesmo, a gente fala, a psicologia do esporte ela é pro rendimento, ela não é terapia. Sim, então ele tem que fazer a terapia dele para a vida dele. Quantos jogadores de futebol, né, que você fala, esse moleque, não é assim? Exatamente. É isso, né? Então, essa hora... o ser humano é diferente do ser atleta. Que é diferente do artista também, né? Que está em cena. Exatamente. Porque ele tem os seus problemas, sua vida pessoal, no Exatamente. fim. Né? A sua família, os seus perrengues do dia a dia. Exatamente. E a gente tenta sempre lidar com as demandas que são do atleta, né? Que é o que a gente pode atuar, e as demandas do humano. Que é exatamente o que a Keila falou, né? Tem que olhar para o ser humano e... principalmente na tua área, antes de buscar qualquer resultado. O processo é muito mais importante. Exatamente. Posso terminar com uma... Claro, fechamos. Essa é de matar, tá? Mas assim, eu tinha 2 alunas com a mesma faixa etária e ambas com síndrome de Down. E uma era totalmente longilínea, os pais muito magrinhos, embora dentro da condição da síndrome de Down a gente tem alguns deles com obesidade, né? Com sobrepeso, enfim, cardiopatia. Mas ela realmente veio de uma genética boa, né? Os pais eram muito magros, então ela era magrinha, a mãe controlava ali, né? Sim. Filha única. E a outra era a mesma idade, toda gordinha. Sim. Uma graça de menina, já não dava muito para o balé clássico, porque uma gostava do balé clássico e a outra gostava de dança do ventre, de remeleixo. Então, você via que elas eram muito diferentes, mas a mãe de uma delas se comparava. E não era a filha que se comparava, era a mãe. Então, quando ela via aquela menina com a mesma condição, com a mesma faixa etária, toda magrinha, dançando longilínea, ela não conseguia ver a beleza da filha dela dançando outra coisa e aquilo que ela gostava e curtindo e requebrando, e a menina era uma graça. Mas a questão é essa, né? É o que faz o coração dela feliz, então, onde o que faz o coração feliz. E assim, nós não estamos comparando ninguém, né?
Então, eu acho que é pensar um pouco isso, tirar essa coisa de comparação. Ai, fulana, ciclana, porque o ser humano se compara demais. Exatamente, é o julgamento, né? Esse julgamento, ele é muito negativo. E a gente precisa, aos poucos, parar com o julgamento, a comparação, aí, então, passinho da fofoca. E aí a gente entra no que ele falou, o que eu posso dar, né? A gente entra naquele, o que eu consigo dar aqui, o que eu não consigo dar, o que ele dá, o que ele gosta, qual é a aptidão dele, que dança que escolheu aquela pessoa, né? Porque às vezes o profissional tem que olhar e falar, olha, não dá mais. Assim, claro. Né? Tem que direcionar. Sim. Isso é muito destrutivo e esse é o papel do treinador, que nós não temos... na dança. Na dança, nós não temos ainda um treinador, nós temos professores. Sim. Diferente. É diferente. Eu brinco que o profissional que quer formar um atleta de rendimento, ele tem que ter esse processo também de evolução, de conhecimento, né? De conseguir gerenciar um atleta desse perfil. Sim. Né? Porque é totalmente diferente. Sim, né? e é o treinador que vai pôr na linha, né? Você está saindo do caminho. Exatamente. É diferente, né? Tanto para direcionar o caminho, quanto para conseguir tirar dele o máximo, né? Porque, com muitas aspas, né? O atleta de alta performance, vamos colocar alta performance mesmo, assim, né? Você precisa tirar dele o máximo. Porque ele consegue entregar, mas ele precisa dessa exigência, né? Claro. Então, é totalmente diferente de você treinar uma pessoa que treina por hobby, de maneira recreativa, né? Concordo. E o atleta, só para finalizar também, ele tem uma facilidade maior, né? Assim, esse potencial atleta. Vamos pensar que ele está no nível ainda de se formar. Se você não consegue extrair isso dele, ele vai deprimir, ele vai perder o interesse. Não, eu digo, como criança, eu não era alto rendimento, mas eu gostava desse tipo de exigência. Exato, porque isso se eu tivesse tido isso, eu teria ido muito mais longe. É isso. E olha que você ainda se dedicou bastante, né? Mas você vê que... Não chegava a ser alto rendimento, mas sim, estava num caminho que poderia ter ido mais longe, né? Então, a gente brinca que a exigência do treinador é essa. Ele conseguir extrair o máximo dos seus atletas e fazer com que eles entreguem mais do que eles mesmos acreditam. Claro, né? Buscando resultado de verdade, né? Não é só para torcer e... né? Gente, muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Ótimo. E aí a gente fica no Dança Sem Filtro por hoje. Foi ótimo esse trio. Vamos fazer mais, hein? Muito bom. Tchau, obrigada.